Você já deve conhecer a Casa Bahia, e ela tomou uma decisão que acredito que seja uma das decisões mais importantes da sua história. Quase 300 lojas fechadas, 3.000 colaboradores demitidos. É uma dívida de aproximadamente 17 bilhões de reais, isso, bilhões de reais. Mas eu não quero falar com você sobre a Casa Bahia, eu quero falar sobre gestão. Porque quando uma empresa desse tamanho chega a um ponto de tomar uma decisão como essa, existe uma pergunta que todo empresário devia fazer. E se você não faz, pensa se você deveria fazer ou não. Em um momento, uma empresa percebe que o modelo que faz com que ela cresça deixou de funcionar. Qual é a hora que de fato a empresa faz isso? Deveria avaliar isso. Será que você está percebendo que isso na sua empresa hoje acontece? Então perceba isso antes que seja tarde demais. Porque, vamos lá, existe um problema muito grande. Quando eu olho as informações que foram colocadas no pedido de recuperação judicial, a Casa Bahia fechou quase 300 lojas e demitiu 3.000 colaboradores, 3.000 funcionários, somente em agosto de 2026. Não estou considerando qualquer outra demissão. Mas essa história não começa agora. Desde 2023, a empresa já vinha passando por uma grande reestruturação. Naquele momento foram cerca de 55 lojas, aproximadamente 8.600 pontos de trabalho que foram reduzidos. Agora vieram mais quase 300 lojas e mais 3.000 demissões. Somando as duas fases, estamos falando de aproximadamente 11.600 postos de trabalho eliminados. Olha só, e cerca de 355 lojas fechadas. Isso não é uma correção, isso é uma mudança estrutural. E aqui fica a primeira lição: empresas grandes também quebram. Marca forte não protege empresa de má gestão. Existe uma história por trás de tudo aquilo que acontece. História não protege de um modelo econômico que deixou de funcionar. E o faturamento alto não significa necessariamente que a empresa está saudável. E aí, vamos olhar para o problema escondido que está por trás de tudo isso. Existe um dos erros que eu mais vejo os empresários cometendo, que é olhar para o faturamento. E aí, minha empresa vende 1 milhão por mês, minha empresa cresceu 30%, meu faturamento aumentou, ótimo, são números importantes. Mas eu sempre faço uma outra pergunta: quanto sobra? Qual que é o valor que fica? Você pode vender muito, mas ainda assim destruir a sua empresa, destruir o caixa da empresa. Você pode crescer e ficar mais endividado. Pode abrir novas unidades e aumentar ainda mais o prejuízo. Pode contratar mais pessoas e ainda piorar a sua estrutura. E esse é um dos pontos mais importantes nesse caso. A Casa Bahia não está simplesmente enfrentando um problema de vendas. Ela está enfrentando uma combinação de diversos fatores: juros altos, inadimplência, mudança do comportamento do consumidor, pressão sobre o físico, sobre o varejo físico, sobre o tradicional, concorrência digital, custo de dívida e uma estrutura que precisou ser redimensionada, além do impacto político-econômico. Vamos lá, observe o que aconteceu nesses últimos 4 anos. Existe uma série de fatores. Então a própria companhia aponta esses fatores como uma parte, não é o todo, do cenário que levou a empresa à crise. Então guarda isso. Crescimento sem margem é vaidade, crescimento sem caixa é risco. Crescimento sem gestão pode ser o começo de um problema que você venha a ter. E aí, como que você observa se o jogo de fato mudou ou não? Vem a parte mais interessante. A Casa Bahia também está enfrentando uma transformação de comportamento do consumidor. No primeiro trimestre deste ano 2026, as vendas dos produtos digitais cresceram 26%. Enquanto isso, as lojas físicas tiveram uma queda de quase 2%. Isso mostra uma coisa: o consumidor mudou. E a pergunta que fica: a sua empresa muda junto com a maneira como o consumo tem sido feito do seu produto, do seu serviço, do seu negócio? Porque o mercado não tem obrigação nenhuma em continuar funcionando como ele sempre funcionou. Então, o sucesso do passado não significa um sucesso no presente. Isso muda, o cliente mudou, a tecnologia mudou, a concorrência mudou, o custo do dinheiro mudou, a forma de comprar mudou. E tem empresário tentando administrar 2026 como modelo mental de 2015, modelo mental da gestão anterior, do outro momento político. Cara, mudou, as coisas mudaram. E aí é onde começa o problema. Você não pode confundir tradição com estratégia. Uma coisa é preservar aquilo que você faz e outra coisa é preservar a identidade da empresa. Então, a identidade da empresa ela pode ser mantida através de cultura, de um planejamento adequado, mas o que você faz e como você faz tem que ser adequado aos tempos atuais. Outra coisa é manter o modelo simplesmente porque sempre foi assim. Eu vou fazer dessa forma porque dessa forma deu certo no passado e acredito que o passado vai dar certo no presente. Isso é um problema. Então, tem uma frase que eu gostaria muito que todo empresário entendesse, que o tamanho
não é sinônimo de força. Uma empresa pode ter centenas de funcionários, centenas de colaboradores, pode ter até dezenas de unidades, ela pode ter uma marca conhecida de maneira nacional, ela pode até aparecer na televisão, ela pode faturar bilhões e ainda assim ela está financeiramente vulnerável, porque força empresarial está em outra coisa. A força empresarial está no caixa, na margem, no processo, na gestão, na produtividade, na capacidade de adaptação, na governança e principalmente na capacidade de tomar decisões difíceis antes que elas sejam inevitáveis. Fugir demais de uma decisão hoje pode ser um problema grande amanhã. Fechar 300 lojas, no caso da Casas Bahia, é uma decisão muito difícil. Demitir milhares de pessoas é uma decisão muito difícil. Renegociar bilhões em dívidas é uma decisão muito difícil. Mas existe uma pergunta que se torna muito importante nesse cenário. Quando essa decisão deveria ter sido tomada? Será que foi agora? Será que foi meses atrás? Será que foi 6 meses? Será que foi na última eleição? Não sei. Qual foi o momento adequado? Qual é o momento adequado que essa decisão deveria ter sido tomada? Porque decisões difíceis ficam muito mais caras quando elas são adiadas, postergadas. Uma empresa percebe determinada unidade de negócio dá prejuízo, mas mantém a unidade aberta. Olha só, percebe que determinado produto não tem margem, mas continua vendendo. Ele percebe que determinado funcionário não entrega, mas não dá feedback. Percebe que determinado processo é ruim, mas não muda nada. Percebe que o caixa está apertado, mas continua aumentando as despesas. Até que chega um momento que não existe mais uma decisão pequena. Agora é uma decisão enorme. E é essa hora, tá? É essa hora que grandes diferenças acontecem entre uma empresa organizada e uma empresa que vive apagando incêndio. Gestão boa, ela elimina problemas. Gestão boa identifica problemas. Ela não só elimina, ela identifica o problema enquanto ele ainda é um probleminha. É pititico, é um pequeno problema que você pode resolver muito mais simples. Se você é empresário, eu quero te propor um exercício. Toda semana você deveria saber pelo menos 5 coisas, tá? 5, só apenas 5. Uma, quanto sobrou de dinheiro? Quanto saiu do dinheiro? Qual é a sua margem? Quanto custa adquirir um cliente novo? E quais produtos, clientes ou unidades realmente geram resultado para o seu negócio? Porque se você não sabe responder essas perguntas, você não está gerindo, você está reagindo. E há uma grande diferença entre responder o que você deveria fazer e reagir sobre aquilo que acontece. O responder, você sabe agir antecipadamente de acordo com aquilo que há dentro de você. E reagir é simplesmente aconteceu algo, bateu na minha porta, agora eu tenho que tomar uma decisão. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Gerenciar é olhar para os números e tomar decisão. Reagir é esperar o problema aparecer, bater na porta, chegar, ficar do seu lado, coladinho contigo, para que você aí venha tentar resolver o problema, e aí pode ser que seja tarde demais. Talvez essa seja a maior lição deste caso, tá? Que não espere sua empresa entrar numa crise para começar a fazer gestão. Não espere faltar dinheiro para olhar para o fluxo de caixa. Não espere perder clientes para estudar a satisfação desse cliente. Não espere perder margem para revisar preço, tampouco espere a equipe ficar desorganizada para criar processo. Não espere a empresa ficar grande demais para que você possa ser baseado em indicadores. Então, a dica que é não espere. Não espere uma crise para você mudar, porque quando a crise chega, você perde uma coisa que vale muito, que é o tempo para poder escolher. Quando existe caixa, você escolhe. Quando existe margem, você escolhe. Quando existe organização, você escolhe. Quando existe desespero, você apenas reage. E aí é um problema que se torna dolorido. A história da Casas Bahia, ela está sendo escrita para gerações futuras entenderem o que é uma gestão. A recuperação judicial não significa automaticamente que a empresa vai desaparecer. Pelo contrário, é um objetivo, por exemplo, é um objeto, é um mecanismo que justamente permite que uma empresa viável reorganize seu momento de dívida e continue operando. Mas o caso deixa uma mensagem muito clara para qualquer empresário, que o mercado muda, o consumidor muda, a tecnologia muda, e a empresa que não muda junto, ela vai pagar a conta. Então, o que eu quero te fazer é uma pergunta: se hoje você precisasse cortar 20% das despesas da sua empresa, você saberia exatamente onde cortar? Se a resposta for não, talvez você não tenha problema de faturamento, mas talvez você tenha um problema de gestão. E aí, exatamente aí, é sobre isso que eu falo aqui, gestão.
estratégia, pessoas, processos, resultado, tudo conectado. Porque uma empresa não cresce no improviso. A empresa cresce quando existe gestão. É nesse momento, quando a gestão aparece, que a empresa começa a crescer, quando a gestão permanece, que a empresa começa a crescer, quando a gestão perpetua, que a empresa dá longevidade. Gestão prática para empresas crescerem significa mais conteúdo sobre gestão, estratégias e negócio. Ícaro Queiroz falando com você, CEO do Clube Gestor, o maior ecossistema em aceleração empresarial de Guarulhos, para você.